Olá, meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Wagner Bertolini. Nós vamos continuar nosso estudo de medicina legal. Hoje nós vamos começar o estudo falando de energia de ordem física. Professor, o que seriam essas energias de ordem física? É só você lembrar. Os agentes, eles não têm massa. Como na energia mecânica, que normalmente age por massa, por energia cinética dos corpos, aqui não tem massa. Como assim não tem massa? Normalmente são ondas. São ondas. Ondas eletromagnéticas, por exemplo, calor, calor frio, calor quente. E é tudo isso que a gente vai começar a ver. Podemos falar que a luz pode causar lesão? Sim. O som pode causar lesão? Sim. A pressão pode causar lesão? Sim. O que mais? Temperatura, energia elétrica. Todos esses agentes, eles praticamente são baseados em ondas eletromagnéticas, em quantidade de energia que é, por exemplo, sujeito o corpo contra esse tipo de agente. Professor, as explosões necessariamente são só energia física? Não. Nós podemos ter um misto aí de física com o mecânico. Depois a gente comenta isso conforme a gente for caminhando no nosso curso. Então dê uma olhadinha. Primeiro slide. Volte aqui. Pronto. Medicina legal, traumatologia forense ainda. Vamos ver agora agentes de ordem física e seus efeitos. O que são esses agentes de ordem física? Olha que bonito. São energias capazes de modificar o estado físico dos corpos, causando lesões, mas também podem levar à morte. Nossa, teacher, quem seriam esses agentes de ordem física? Dá um bisuzinho nesse slide, dá um printzinho nele, porque é importante você organizar essas coisas na sua cabeça. Então, vamos lá? Dê uma olhadinha? Energias de ordem física. Nós temos a energia, e essa energia se propaga através de agentes. Quais são esses agentes? Radioatividade, as radiações nucleares. Temperatura, nós vamos ver o quente e o frio. Eletricidade, nós vamos ver a natural e a artificial. Pressão, a alta pressão e a baixa pressão. Luz e som. Eita, coisa fácil. Guarde esse esqueminha, que ele é muito importante para que vocês comecem a fechar essas histórias aí, esses agentes na sua cabeça. Eu vou começar a discutir aquele tipo de agente mais relevante em termos de ocorrência em provas. Eu não estou tirando a importância de nenhum tipo de agente, mas trazendo aquele que é mais relevante na sua prova. Temperatura e eletricidade. Portanto, eu vou escolher um deles e nós vamos ver a temperatura inicialmente. Vamos lá? Quando eu falo de temperatura, nós vamos falar da temperatura quente, que você pode aí associar com calor, né? Você pode pensar no sol, você pode pensar numa fonte aquecida. Professor, fonte aquecida é uma placa metálica, por exemplo. E no frio, basicamente nós vamos falar do gelo. Vamos falar de gelo. E como seria isso? Assim, ó. Primeiro vamos ver um conceito. Vamos ver a parte teórica. Depois a gente mostra as imagens. Então, lesões produzidas pelo calor quente. O calor quente, ele pode atuar sobre um corpo humano de duas formas. Ou de uma forma difusa ou de uma forma direta. Como assim? É tranquilo. É tranquilo. Vamos pensar aqui. Você está numa praia e está deitadão lá que nem o camarãozão, né? Quem está agindo sobre você?
o sol, os raios solares. Portanto, transferindo para o corpo o calor. Os raios estão incidindo sobre o indivíduo. Os raios tocam, né, a pessoa, mas é um meio material? O sol está tocando ou o sol está emitindo essas radiações que chegam até o corpo? Então vejam que o sol não está colado no seu corpo. A energia emitida pelo sol, ele chega até você. Então não é uma forma direta, é uma forma indireta. Professor, dá um exemplo de uma forma direta. Você pega, por exemplo, uma panela aquecida, escaldante. Você toca o metal. Você tocou diretamente no objeto. Ou numa grelha aquecida. Ou no metal incandescente. Como que se faz, por exemplo, para marcar boi, né? Como se fazia antigamente na identificação de criminosos com ferrete. Queimava o couro do cara que fica marcado pelo resto da vida. Portanto, primeira diferenciação, difusa e direta. Direto está em contato com o objeto, difusa não, está recebendo energia. Se você ficar perto de uma fogueira a uma certa distância, você pode ter lesões decorrentes de receber o calor daquela fogueira. Portanto, não é direto, é difuso. Agora, se você cair na fogueira, filho, aí é direto. Tá bom? Então, nós temos essa situação, que ele atua de forma difusa, quando a fonte de calor não incide diretamente sobre a área atingida, mas vai tornando o meio incompatível com os fenômenos biológicos. Fiz esse resumo para vocês. A ação do calor quente pode ser difusa ou indireta, pode ser direta. Lembra que eu falei que você poderia cair na fogueira? Se você cair na fogueira, você vai ter queimaduras. Se você ficar longe, mas recebendo calor, aí é indireto. Se for indireto, você pode estar exposta, né, você, pessoa, exposta direto ao sol. Como é o sol, nós vamos chamar isso aqui de insolação. É a ação do sol indiretamente. Olha que bizuzinho, hein? E a intermação, não vai pensar que o cara foi internado, intermado. Fonte de calor é artificial. Portanto, aqui, ó, caldeira. E aqui a fonte de calor é natural. Portanto, lembre, o sol existe na natureza, a caldeira não existia, a gente que fez. Feito isso, nós vamos ter dois tipos de situações. Numa banca muito exigente, você tem que ficar bem atento. CESP, PC, RJ, eu já vi que ali de vez em quando cai algumas coisas. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são algumas questões mais cabeçudas. Eles podem comparar o efeito desse calor sobre o nosso corpo, indireto. Vejam, se a gente fica num local muito quente, a nossa temperatura corporal ela deve ser mantida aí 36,5, 37 graus. Mas se a gente começa a receber esse aquecimento, né, esse calor, a tendência da temperatura do corpo seria aumentar. Mas não pode aumentar porque senão vai ocorrer a desnaturação das proteínas e a gente pode morrer. A proteína desnaturando, a gente provavelmente vai morrer. Daí o nosso corpo, ele tem alguns mecanismos para tentar buscar manter a homeostase, controle, né, bioquímico. Quando a gente começa a ficar com calor, começa a transpirar. Começa a ter perda de água, perda de sais minerais que saem no suor. E quando a gente transpira muito, fala, olha, tá muito calor, hein? Tem que se hidratar bastante. Por quê? A desidratação leva o indivíduo à morte. Você pode ficar 10 dias sem comer, mas 3 a 4 dias sem beber água, você provavelmente morre. Daí, algumas bancas podem te pedir o seguinte, a insolação, ela atua onde? Ah, professor, a insolação atua na pele, mas ele atua no sistema nervoso central? Sim. Onde? No hipotálamo.
O hipotálamo, portanto, é uma região do sistema nervoso central que vai trabalhar muito para tentar manter a temperatura corporal constante. A intermação não atua sobre o hipotálamo. Primeira coisa que você tem que saber. Eu falei dois nomes, né? Insolação, intermação. São duas coisas distintas e nós vamos ter justamente a possibilidade da banca discutir as diferenças entre eles, entre esses fenômenos. E você não pode perder uma questão que compare essas características. Vamos ver? A termonose é ação difusa. A queimadura, lembra que a queimadura é direta. E a termonose? Indireta. Ó, eu fiz duas comparações, tá? Quanto ao sistema nervoso central, as duas formas aqui são o quê? Indiretas. Beleza? Indiretas. Agora, nós temos a comparação entre alguém que é de indireto com alguém que é ação direta da energia. Ação difusa, ação direta. Como é que a energia passa por irradiação? Como é que a energia se conduz por condução? Aqui ela é conduzida por irradiação. O que é condução? Olha, a fonte entrou em contato com o corpo. A energia vai sendo passada para as partes mais internas por indução, por condução. Aqui, a fonte está distante do corpo. Então nós temos aqui meios indiretos, radiações. Portanto, a gente fala de irradiando. Vai irradiando, passando, por exemplo, pela massa de ar. O quadro aqui é sistêmico. Sistêmico é no corpo. O quadro aqui é no local que você queimou. O que nós poderíamos dizer? Que a gente vai analisar insolação e intermação de acordo com os quadros que os sintomas se manifestam. As queimaduras, elas vão ser classificadas, por exemplo, de acordo com três autores, né? Mas a gente fala duas situações. De acordo com Lucena e Hoffman ou de acordo com Krizek. Eu já vou adiantar para vocês algumas coisas. Falou em Krizek e Lucena Hoffman, né? Lucena Hoffman, você vai estudar o que, professor? O grau das queimaduras. Prestem uma atenção numa coisa. Um deles tem 4 graus, prevê até 4 graus. Lucena, Hoffman. Krizek, 3 graus. Bancas muito chatas podem pedir a classificação das queimaduras de acordo com um desses autores. Fiquem ligados nesse aspecto, tá bom? E o que nós vamos fazer agora é só dar mais uma papagaiada aqui sobre o que é insolação, o que é intermação e os seus efeitos. Vamos lá? Insolação é a ação do calor ambiental em locais abertos. Você está na praia, tomando sol, está ali belezinha, e começa a receber os raios solares. Intermação é pelo excesso de calor do ambiente em local mal arejado ou até mesmo em local fechado. Só que cuidado com esse fechado, porque não é um confinamento, tá? Não é um confinamento. Confinamento é um tipo de asfixia, não é esse caso. Já temos essa diferença, o que é insolação? Cara, é muito fácil, guarde um deles. Insolação, sol, indiretamente. Sistêmico, ação sistêmica, no hipotálamo, local aberto. Belezinha? Portanto, eu trouxe mais um slide só para a gente dar uma geral nisso. Ó. Insolação é indireta. Sintomas: desidratação e queimadura da pele. São os sintomas mais frequentes, especialmente, tem que tomar muito cuidado com crianças e idosos. Crianças e idosos normalmente são pontos extremos e que sentem muitas vezes com mais intensidade não só algumas formas de energia, mas, por exemplo, até mesmo dosagem de medicamento. Por isso você tem doses pediátricas, né? Porque são doses menores em função de massa muscular,
peso, formação dos órgãos. Então, é bem diferenciadinho para criança, como por exemplo as queimaduras. Nós vamos ver que queimadura em criança, a área atingida, ela é medida de forma diferente. Então, quando alguém fica muito tempo sob o sol, a pele queima, as células são destruídas e o líquido que é produzido pelo rompimento das células, que ficam também entre essas células, ele é eliminado. Dá uma olhadinha o que acontece aqui, ó. Isto é uma queimadura por insolação. Arde muito, cara. Arde muito. Eu não sei se arde tanto. Me falaram que arde, porque como eu sou moreno, né? Eu curto aí, aguento muito ficar no sol. Mas cara branco, pelinha branca, sensível, diz que arde. Comigo nunca aconteceu isso, não. Agora vamos ver. Professor, já acabou? Já acabou. Nós vamos falar agora da ação direta. Indireta nós já falamos. Termonose, insolação. Beleza? É isso que você tem que saber. Agora as queimaduras. Ação direta. Vamos ver o que acontece nas queimaduras e o que é importante você saber. Classificar os tipos de queimadura. Classificar. E é o que nós vamos bater nessa tecla. As queimaduras são lesões geralmente provocadas por agentes físicos com temperatura elevada, agindo por chama, calor irradiante, gases superaquecidos. Alguém já queimou a mão naquele vaporzinho saindo da chaleira? Não? Mas eu vou arriscar dizer uma coisa. Alguém já queimou a língua quando morde um pastel que foi frito na hora? Já? Queimou a beiça? Queimou a língua? Então, gases superaquecidos. Líquidos escaldantes. Em casa eu tenho um exemplo. A minha mãe se queimou bastante com óleo quente, óleo fervente. E nós vamos ver uma característica. Quando o líquido ele é escaldante, ele está superaquecido, o líquido ele desce por gravidade. Então ele vai escorrendo pelo corpo, né? E ele vai deixando mais ou menos aí uma assinatura. Dá para você saber se era líquido escaldante ou não, porque ele escorre. E se fosse um sólido superaquecido? Aí fica a marca do objeto. Isso é muito importante você pensar, é interessante. Nós podemos ter sólidos quentes e podemos ter também queimaduras por raios solares. Vamos ver aqui, ó. Ação direta do calor. Queimadura. Queimaduras. As queimaduras, elas são importantes e a análise delas é importante sobre dois aspectos. A área que foi atingida, a superfície do corpo que foi atingida e a profundidade do tecido que foi atingido. Esta soma de fatores pode levar o indivíduo à morte. Vou contar uma historinha para vocês. Mas que também vai ser empregada em energia elétrica. Quando você toma um choque, tem pessoa que toma um choque e fica grudado. É uma descarga elétrica. Vamos ver em energias físico-químicas. Não é o momento agora. Mas, por receber tanta descarga de calor, que é o efeito Joule, aquela mão ali que está tocando um objeto, por exemplo, queima, carboniza, fica preto, virou carvão. Foi uma maneira até de proteger o resto do corpo. Porque no carvão, aquele material carbonizado deixa passar menos calor para o interior do corpo. Tá? Só associar depois com físico-química, mas deixe bem claro. Aqui estamos falando de energia física, tá certo? Queimaduras, corpos aquecidos. Não estamos falando de energia elétrica, que é uma forma de energia, tá bom? É uma forma de energia. Eu não sei se eu falei físico-química agora há pouco. Se eu falei físico-química, esquece, tá? 4 graus. 4 tipos de queimaduras, de acordo com Lucena Hoffmann. E esse grau de queimadura, ele é baseado em quê? Ele é baseado nas camadas que foram atingidas. Se for só a epiderme e
com uma certa gravidade, dá uma lesão primária. Se for um pouco mais profunda, atinge já alguns outros tipos de tecidos, a derme, por exemplo, pode dar secundária. Se vai formar bolhas. Se for mais profunda, terciária, pode abrir essas lesões. As bolhas estouram e expõem a derme. E pode acontecer o 4º grau, que é a carbonização, que pode ser parcial, pode ser total. Eu vou trazer para vocês algumas imagens e vai ficar muito tranquilo de você diferenciar. Cuidado, hein? Muitas provas, quando esse assunto cai, vem queimadura e eles pedem para você dizer alguma coisa sobre o tipo, a classificação. Então vamos lá? Quanto à profundidade. Por que profundidade? Porque nós podemos ter isso aqui, ó. Profundidade é um fator muito importante e o outro é a área. De repente, você queima gravemente uma parte do braço. Carbonizou uma parte do braço. Você vai morrer? Não. Mas uma outra pessoa não queimou tão profundamente, mas queimou grande parte do corpo. A chance de morrer é grande. A chance de morrer é grande. Vocês vão compreender por quê. Portanto, ó, ela pode ser de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau, 4º grau. Isto aqui é carbonização. Carbonização. Fica preto, carbono. Não tem nenhum. Aqui não tem nenhuma relação com descendência nem nada, tá? A cor, preto. Carvãozão mesmo. Aquela carne que você esquece no fogo e fica pretaça, né? Porque ela carbonizou. É um tecido orgânico. Agora, esta classificação é de acordo com, vamos aqui, Lucena Hoffmann. Beleza? Lucena Hoffmann. O que seria uma lesão de 1º grau ou uma queimadura de 1º grau? Apenas a derme. A derme é a camada, né, mais externa. Aí nós temos, desculpa, aqui está trocado, tá? Apenas a epiderme. Aqui está trocado também nesse desenho. A gente pega da internet e o cara faz cagada. Aí pega a imagem para ganhar tempo. Então apenas a epiderme. Portanto, ela é superficial. Superficial, uma queimadinha aqui. Superficial. Não formou bolha. Porque para formar bolha, que já é uma resposta vital, nós vamos ter a formação de um exudato. E aí vai ter um inchaço do local, vai descolar a epiderme e vai formar uma bolha, geralmente preenchida com um líquido, né, com esse exudato. Olha o aspecto que fica isso. 2º grau, pensa, queimou 2 camadas. Queimou a derme e a epiderme. Primária, 1º grau, queimou só uma camada, só a epiderme. 3º grau, queima as 3 camadas, a derme, epiderme e hipoderme. Viram só? E também, né, a gente vai ter aqui, ó, já houve a queimadura no 2º grau, já aumentou. Olha os danos que você passa a ter, são muito mais graves. Aqui não deixa de ser grave, e aqui um danozinho mais fácil de reparar. Isso vai influenciar quanto à restituição do tecido, o tempo de recuperação. Pode ser uma lesão corporal? Pode. Então vamos ver mais uma imagem, aqui ficou mais bacaninha. Aqui nós temos a pele normal, intacta. Queimadura de 1º grau. Percebam que foi uma resposta bem simplesinha aqui, ó, na epiderme. E na epiderme nós não temos o quê? Nós não temos os vasos, não temos folículos, não temos, né, os sensores, os receptores de dor, enfim. Quando a gente tem a queimadura de 2º grau, a gente tem a formação da bolha. Formou a bolha, é típico de 2º grau. Quando é 3º grau, forma a bolha, mas o calor ainda penetra ainda mais. E aí rompe os tecidos, a derme, epiderme, hipoderme. E aqui, ó, nessa imagem, nós temos uma mistura disso tudo. Tem 1º grau numa região, aqui, ó, por exemplo,
tem segundo grau com uma bolha aqui, tem terceiro grau aqui e tem parte de carbonização, ó, que seria o quarto grau aqui, ó, nessa mancha preta, certo? Portanto, esse é um resumo, né, um quadro, vamos dizer assim, sinótico, para a gente visualizar tudo sobre a queimadura. Daí, meus queridos, vamos para encerrar esse bloco, só fechar mais alguns temas aqui. Queimadura é a quarta causa de morte. Eu já mencionei que o nosso corpo tem uma temperatura média de 37 graus. O corpo consegue uma variação, ó, 37 com 3 graus a mais vai para 40 e 34 graus para o frio, resfriando, né? Menos 3 graus. 40 graus Celsius é a temperatura em que ocorre a desnaturação. Então nós podemos ter lesões graves ou até a morte. Tem um filme com aquele bonitinho lá, né? Acho que é Brad Pitt, sei lá. Chama 7 anos no Tibete. Que é uma uma situação desses caras que escalam montanhas em neve. Temperatura baixíssima. Acaba trazendo necrose. São queimaduras. Só que não são queimaduras por calor quente, mas pelo calor frio, ou seja, pelo gelo, né? Pela neve. Belezinha? O que mais nós temos? Já falei quanto a Hoffman, vamos reforçar aqui. Segundo Hoffman, nós temos o primeiro grau. Nós vamos ter apenas a epiderme, o local fica com vermelhidão. São queimaduras leves, simples e a formação de eritema, que é aquele avermelhamento que fica. Tempo de recuperação, 2 a 5 dias. Prognóstico, não tem cicatriz, não tem descoloração do local. Segundo grau, a gente passa a ter a formação de flictenas. Cuidado com esse termo. São as bolhas flictenas, nasquelas áreas que estão vermelhas. Atinge a epiderme e derme de 5 a 21 dias. Portanto, se fosse para configurar lesão corporal, ela seria lesão corporal leve. Pode deixar cicatrizes. Pode, não quer dizer que vai deixar. Terceiro grau já atinge tecido mais profundo, a derme. Aí pega tecido de revestimento, tecido gorduroso, músculo, pode chegar até o osso. Nós vamos ter a formação de escaras, que são aquelas cascas. Tempo de recuperação, de semanas a anos. Prognóstico, cirurgia para fazer enxertia e ficam cicatrizes. Não coloquei aqui, mas ficam cicatrizes. E carbonização, que é o quarto grau. Este seria um desenho esquemático, mostrando para vocês, né? Aqui seria a pele normal, aqui com aquecimentozinho, aqui com a bolha, aqui tecidos já expostos e a carbonização total do tecido, que seria representado por essa imagem, por exemplo. Beleza? Então eu acho que basicamente, né, importante, por enquanto é isso. A gente vai continuar. Eu não vou alongar muito não, para o vídeo não ficar muito longo.